Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de outra briga entre Alexandre de Moraes e o X, hein? Olha só, nesse caso aqui, sobre aquela multa por não remover os posts referentes ao Arthur Lira. Lembra do caso do Arthur Lira? Que tinha uma reportagem da Folha falando sobre a mulher dele, que tinha acusado ele de violência doméstica, e aí o Alexandre de Moraes mandou as redes sociais tirarem em 2 horas o negócio, tirarem coisa... Enfim, vamos entender esse caso aqui, porque tem um outro caso também que a gente falou ontem, que é o caso de que o Alexandre de Moraes pediu para remover um perfil, e o X se recusou a remover o perfil porque aponta corretamente que o código, o marco da internet, né, o marco civil da internet, proíbe remoção de perfil porque seria censura prévia. Você pode remover um post específico, você pode remover um link específico de uma matéria, uma informação específica, mas não o usuário, porque se o usuário está censurando o cara não pode falar mais nada, né? Vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui é outro caso, tá? E nesse caso aqui, até o Elon Musk falou aqui, ó, a lei está violando a lei. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por caminhoneiro marítimo cubano em fuga, Gertrudes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Elon Musk publicou aqui, ó, a lei está violando a lei, né? E tem aqui a conta oficial de assuntos governamentais do Twitter, que publicou esse relato aqui, né? Então está aqui em português aqui embaixo. Sentimos a necessidade de comentar sobre a ampla divulgação na mídia brasileira das ordens mais recentes do ministro Alexandre de Moraes. Curiosamente, eles não estão falando aqui daquele caso que a gente comentou, que o Alexandre de Moraes pediu para tirar um usuário, né? O usuário tinha que ser censurado e o X não aceitou, porque pelo Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet proíbe as plataformas de retirarem contas de pessoas, porque isso seria censura prévia, vai contra a Constituição brasileira, né? Então aquele caso mostra que o X está brigando com o Alexandre de Moraes contra isso, está brigando de verdade contra isso. Isso aqui é outro caso. Esse aqui é aquele outro caso do Arthur Lira, que teve alguns dias atrás, em que o Arthur Lira entrou com um pedido no STF, eu falei também sobre isso, uma coisa absurda, não tinha lógica nenhuma, né? Para censurar uma determinada reportagem que falava sobre a ex-mulher dele, que acusava ele de estar de violência doméstica, né? E isso foi na época do PL do endurecimento das penas pro aborto, né? E aí o pessoal da esquerda que estava pedindo isso, e daí o Alexandre de Moraes emitiu uma ordem para remover uma série de postagens referentes a isso. Aí depois voltou atrás, algumas postagens continuaram, outras foram retiradas. Eu expliquei também, fiz um outro vídeo explicando como é que isso é um absurdo, né? Primeiro porque implica em um erro do Alexandre de Moraes. Ele mandou censurar o negócio, depois mandou voltar atrás. Olha, se está agindo tão rápido assim a ponto de cometer erro, é porque está agindo rápido demais. Esse tipo de coisa é muito séria, a liberdade de expressão é muito séria para tomar medidas na cacetada, sem nem parar para pensar, né? Outra coisa por que tirou alguns e não tirou outros, né? O que diferencia um do outro? É a mesma informação, a informação de que a ex-mulher do Arthur Lira acusa ele de ter feito violência doméstica contra ela. A informação é a mesma. Essa informação ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ou ela é caluniosa ou não é caluniosa. Ou ela é injúria ou não é injúria. Não tem como ser injúria em alguns casos e não ser injúria em outros casos, né? Mas a decisão do Alexandre de Moraes foi exatamente isso. Ele falou que não, que na Folha de São Paulo pode continuar. Ele escolheu algumas mídias, não, essas mídias aqui pode continuar, mas nas outras não pode. Mas que lógica é essa? Quer dizer que alguns assuntos podem ser falados por algumas pessoas, mas não podem ser falados por outras? Que história é essa? Que lógica que tem isso, né? Enfim, totalmente de forma antijurídica isso daí. Mas o pior foi que ele aplicou a multa para o X de 700 mil reais, a multa, né? E quando ele tirou a coisa, o correto seria tirar a multa também, afinal ele mudou a decisão dele, ele alterou a decisão dele, né? Mas não, ele manteve a multa. E aqui está o pessoal falando sobre esse caso. Olha só, de acordo com as reportagens da imprensa brasileira, Moraes ordenou, por sua própria autoridade, que o X excluísse publicações que criticavam um político brasileiro, no caso o Arthur Lira, e deu um prazo irrazoável de apenas 2 horas para cumpri-lo, sobre multa diária de 100 mil reais, 18 mil dólares. O X cumpriu de boa fé, retendo as postagens no Brasil no mesmo dia. Então eles não conseguiram cumprir em 2 horas, porque 2 horas realmente é um prazo muito curto. Pô, as empresas têm horário de folga, as pessoas vão para casa à noite, né? Tem horário que a pessoa não está trabalhando.
Então pedir para fazer uma ação em 2 horas é uma coisa realmente irrazoável, né? Mas no mesmo dia o X retirou as postagens. Em sua resposta, Moraes multou o X não em 100 mil reais, como sua ordem original havia previsto, mas em 700 mil reais, 126 mil dólares. Em sua nova ordem, Moraes alegou pela primeira vez que estava multando o X em 100 mil reais por post ofensivo na plataforma, contradizendo a sua própria ordem anterior que previa uma multa total de 100 mil reais. O Alexandre de Moraes está descontrolado, o cara está descontrolado, ele simplesmente está perdendo o controle da situação. Ele começou a errar tanta coisa, a sofrer tanta crítica, que ele está perdendo o controle da situação. Esse cara, ele precisa ser afastado até para ele não começar a tomar decisões que vão comprometer a integridade do STF, ou dele próprio, né? Aqui, ó, o X cumpriu a legislação brasileira ao reter as postagens em questão e pagar a multa de 100 mil reais, enquanto aguarda recurso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. A tentativa de Moraes de aumentar a multa para 700 mil reais ex post facto, em contradição com sua própria mensagem anterior, representa uma clara negação do devido processo legal e deve ser anulada em recurso. Então, ou seja, o que eles estão falando aqui é desse outro caso, da multa de 700 mil reais, que teria sido aumentada, majorada pelo Alexandre de Moraes, da cabeça dele, depois que o X não cumpriu em 2 horas, cumpriu em um dia, o que é perfeitamente razoável, né? A empresa, ela funciona em dias úteis. Seria irrazoável exigir 2 horas de qualquer empresa no Brasil para cumprir uma ordem judicial. No caso aqui não é diferente, né? Um absurdo realmente isso daqui, mas mesmo sendo irrazoável 2 horas, eles pagaram a multa, só que o Alexandre de Moraes foi lá e aumentou a multa para 700 mil. E o pior disso tudo aqui é o seguinte, eu quero ver como é que vai ser o recurso para o plenário do Supremo. Por quê? Porque o pessoal do STF está todo mundo crente que o Alexandre de Moraes é o grande salvador da liberdade brasileira, o cara que está nos protegendo das fake news e coisa e tal. Então eu entendo que vai ter uma pressão muito grande dos outros membros do STF de ignorar uma prova cabal e óbvia como essa e continuar aplicando a multa de 700 mil reais. E daí, por outro lado, o X vai ter argumentos para entrar na justiça americana vendo que tem alguma coisa errada aqui no Brasil, porque o cara está abertamente contra a própria lei, ele está contra a própria ordem dele. Ele deu uma ordem e depois mudou essa ordem em seguida. Uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido no final das contas, né? Ou seja, isso daqui tem o potencial de abrir mais toda uma brecha de briga do Alexandre de Moraes com o Elon Musk, e isso da última vez doeu bastante no Alexandre de Moraes, e ele está brincando com isso de novo, vai acabar doendo de novo nele essa história aqui, até porque esse caso está se tornando cada vez mais internacional, né? A gente falou sobre o caso lá do Felipe Martins, que tem conivência de alguém no governo americano, pelo menos uma pessoa falsificou um registro no sistema do CBP lá, eu falei sobre isso em outro vídeo. Agora esse caso aqui também, que o Alexandre de Moraes abertamente contraria a lei brasileira e a própria ordem dele e multa o X num valor acima do normal, numa ordem totalmente errada, que ele já voltou atrás, que ele falou, voltou atrás, errou, mudou, não sei o que lá, decidiu que só é calúnia quando determinadas pessoas falam, outras pessoas falando não é calúnia, ou alguma coisa assim, não dá para entender o que essas decisões do Alexandre de Moraes mais, né? Olha só o buraco que a gente está se afundando com essa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.